Você já teve a sensação de que algo precisava mudar, mas hesitou? Já sentiu que Deus queria te mostrar algo, mas você ficou paralisado com medo de dar o próximo passo? E se eu te dissesse que há momentos em que o céu inteiro está em movimento, esperando apenas uma atitude sua, mas você está preso, sem perceber que Deus já deu o sinal para agir? Sim, é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre os avisos invisíveis, as pressões silenciosas, os ventos suaves e até os gritos da vida que indicam que a hora chegou, mas que muitos não discernem. Há um mistério profundo nas Escrituras, uma dinâmica divina que poucos compreendem. Deus fala, mas nem sempre da forma que esperamos. E quem não aprende a reconhecer os sinais, corre o risco de perder bênçãos que foram preparadas desde a eternidade. Este vídeo não é apenas uma explicação, é um chamado, uma convocação do Espírito para que você aprenda a ler os sinais do céu, a discernir os toques invisíveis da mão de Deus na sua história. Porque sim, há um segredo oculto nas Escrituras que revela quando é o tempo de ficar parado e quando é o tempo de levantar e agir. Muitos estão presos em ciclos de espera, acreditando que ainda não é o momento. Mas o que eles não sabem é que o tempo já chegou, que a palavra foi liberada, que Deus está dizendo, agora é a hora. Só que os sinais estão vindo de forma sutil, às vezes disfarçados de dor, de sonho, de conselho, de desconforto. E quem não está atento perde. Hoje eu vou te mostrar como Deus avisou Abraão, Elias, José, Natã, Davi, Maria, Paulo e como ele continua avisando você. Mas mais do que isso, eu vou te ensinar como discernir a hora certa de tomar uma atitude, não segundo seus sentimentos, mas segundo o tempo e o mover do Espírito Santo. Durante os próximos minutos, você vai descobrir um caminho que pode mudar a forma como você enxerga cada não que recebeu, cada sonho que teve, cada dor que atravessou. Porque talvez todos esses elementos estavam apontando para o mesmo destino, a ação que Deus esperava de você. E talvez, e eu digo isso com temor, a resposta que você tanto busca está neste vídeo, oculta em uma das próximas palavras. Por isso, fique até o fim, porque, como sempre, a penúltima lição de hoje pode ser a chave que destrava uma bênção que você espera há anos. Mas agora, antes de prosseguirmos, faça algo importante. Escreva aqui nos comentários, com fé e como um ato espiritual, paz do Senhor. Essa frase é o nosso código sagrado, o nosso compromisso público de que estamos juntos nesta jornada de fé. Comentar é um ato de comunhão. É você dizendo, a Deus, estou pronto para ouvir a tua voz. E mais, curta este vídeo agora. Porque cada curtida obriga o YouTube a entregar esta mensagem a outras pessoas sedentas por direção espiritual. Pessoas que estão sem igreja, sem apoio, sozinhas, e que encontrarão aqui um altar de esperança. Quando você curte, comenta e se inscreve, você não apenas ajuda o canal, você evangeliza, você semeia, você participa de um mover de Deus. Aliás, se ainda não é inscrito, faça isso agora. Eu sei que muitos assistem todos os vídeos, mas ainda não clicaram em inscrever-se. E isso, por mais simples que pareça, é um ato de fé. É como entrar para uma comunidade que caminha junto, que ora junto, que cresce junto. E se você já é inscrito, eu quero te agradecer. Você é parte viva desta missão. E saiba, Deus honra quem honra a sua palavra. Agora pare tudo o que está fazendo. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Deus está prestes a falar. Mas somente os atentos ouvirão. O sinal pode estar no seu coração neste exato momento. E este vídeo pode ser a confirmação que você tanto orou para receber. Vamos começar o nosso estudo. E prepare-se, porque a revelação que está para ser entregue pode ser o divisor de águas da sua história. Abraão e o chamado inesperado. Quando Deus diz, vai, sem explicar o caminho,
Imagine uma vida estável, terras herdadas, uma família estruturada, tudo em ordem. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, um lugar próspero, cercado de segurança, conhecido e previsível. Era o tipo de vida que muitos sonham. Rotina tranquila, vínculos familiares fortes, raízes bem fincadas no chão da estabilidade. Mas um dia, sem aviso, Deus fala. E não foi um pedido, foi uma ordem. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Agora, pare e reflita. Que tipo de Deus diz apenas vai, sem explicar o destino? Que tipo de chamado é esse que pede para você deixar tudo, abandonar os pilares da sua vida sem dar nenhum mapa? Isso não parece cruel? Não seria justo que Deus ao menos explicasse o porquê? Mas é aqui que começamos a entender um dos maiores segredos espirituais sobre o tempo de agir. Deus nem sempre mostra o caminho, porque o que Ele quer mostrar é a confiança que há no seu coração. O chamado de Deus raramente vem com detalhes. Ele vem com propósito, e o propósito não se revela antes da caminhada. Ele se manifesta durante. Quantas vezes você já sentiu esse sopro no coração? Uma vontade de mudar, de sair do lugar, de iniciar algo novo, mas hesitou porque não tinha certeza de para onde ia. É natural buscar garantias, é humano querer sinais claros, contratos assinados, certezas blindadas. Mas a fé que move montanhas não é construída com certezas humanas, e sim com obediência a comandos divinos. Abraão tinha tudo para dizer não. Ele podia argumentar, negociar, pedir explicações, mas ele ouviu e obedeceu. Não havia mapa, não havia rota traçada, havia apenas uma promessa: farei de ti uma grande nação. E com isso ele partiu, sem GPS, sem bússola, apenas com a convicção de que a voz que lhe falara vinha do céu. E aqui está um princípio espiritual para a sua vida. Quando Deus quer te levar ao novo, Ele testa o teu coração com a confusão do agora. Ele não mostra o final do caminho, Ele quer ver se você confia nos passos que Ele manda dar. Porque no fundo, a caminhada de fé é sempre um ato de renúncia. Renúncia da lógica, do controle, do conforto. Muitas vezes, o aviso de Deus virá como um incômodo, um desconforto inexplicável, uma inquietação que cresce no peito, mesmo quando tudo parece estar funcionando. Talvez até agora você tenha interpretado isso como ansiedade, insegurança ou dúvida. Mas e se for o Espírito Santo te cutucando? E se esse vazio for o eco do chamado que você tem ignorado? Abraão entendeu. O tempo de Deus não espera por lógica humana. Deus fala com quem está disposto a obedecer, não com quem precisa de todas as certezas. Deus se revela enquanto você anda. Ele abre portas quando você se move. Ele age no movimento. Lição aqui é profunda. O tempo de agir nem sempre será quando você se sentir preparado. Será quando Deus disser, vai. E quando Ele disser isso, você precisa levantar e ir. Porque permanecer no mesmo lugar, com medo, por mais confortável que pareça, é desobedecer ao plano que Deus tem para você. É possível que Deus já tenha te dado o aviso, que Ele já tenha falado através de uma palavra, de uma pregação, de um versículo, de um sonho ou de uma dor. Mas você ficou esperando mais sinais, mais confirmações, mais garantias. Só que Deus não opera assim. Ele chama, Ele aponta. E quem obedece vê o impossível acontecer. Se Abraão tivesse recusado, ele teria perdido o plano grandioso de ser o pai de uma nação. Teria morrido na zona de conforto, com um nome esquecido pela história. Mas ele obedeceu. E por isso, até hoje o chamamos de pai da fé. E você? Vai continuar esperando que o céu se abra com placas luminosas? Ou vai entender que o tempo de Deus já chegou e que o sinal foi dado?
No próximo tópico, vamos aprofundar ainda mais como Deus usa os sinais sutis, quase imperceptíveis, para nos dizer: agora é a hora. E por que muitos ignoram esses sinais e acabam perdendo os melhores momentos de suas vidas. E o 2, Elias e o vento suave. Quando Deus sussurra ao invés de gritar, imagine o seguinte: um homem de Deus, profundamente fiel, profeta poderoso, que acabara de enfrentar e vencer os profetas de Baal com fogo descendo do céu. Um verdadeiro milagre. Mas pouco depois desse grande feito, ele foge. Elias, tomado pelo medo, pela exaustão e pelo desânimo, se esconde numa caverna. Sim, aquele que foi instrumento de um milagre espetacular agora estava abatido, querendo desistir da vida. Você já se sentiu assim? Já viveu um momento de grande vitória seguido por um vazio inexplicável? Já sentiu que depois de fazer tudo certo, ainda assim o medo e a dúvida tomaram conta? Elias estava ali, nesse lugar sombrio da alma, onde a fé parece pequena e o futuro parece confuso. E então ele faz a pergunta que muitos de nós já fizemos: Senhor, o que eu faço agora? A resposta de Deus é, talvez, uma das mais impactantes e enigmáticas de toda a Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, nos conta que Elias ficou na caverna esperando, e então algo começa a acontecer. Um vento forte passa, mas Deus não está no vento. Um terremoto vem, mas Deus não está no terremoto. Depois, um fogo, mas Deus também não está no fogo. E por fim vem um sussurro, um vento suave, e ali, naquele silêncio delicado, naquela brisa quase imperceptível, Deus estava. Essa passagem nos revela um dos maiores mistérios da revelação divina. Deus nem sempre fala no estrondo, ele fala no silêncio. Nem sempre ele se manifesta nas grandes emoções, nos milagres visíveis, nos sinais espetaculares. Às vezes, ele sussurra. E o problema é que se você estiver distraído, ocupado demais, preso à espera de algo grandioso, você vai ignorar o que já está sendo dito. Muitos dizem: eu oro, mas Deus não responde. Mas será que não responde? Ou será que ele está respondendo em forma de paz silenciosa, de um pensamento recorrente que você não consegue ignorar, de um sentimento que insiste em dizer é agora, mas que você silencia porque espera algo mais impactante? A verdade é que a maioria das pessoas espera que Deus grite, que envie um anjo, que faça algo que interrompa a rotina. Mas Deus não trabalha apenas assim. Ele é especialista em sussurrar ao coração. E só quem está atento percebe. Só quem silencia por dentro entende. Você já parou para pensar que aquele versículo que te tocou ontem, aquela mensagem que parecia feita para você, aquela conversa inesperada que mexeu com a sua alma, talvez fossem Deus falando? Talvez o vento suave já tenha soprado no seu coração e você ignorou, achando que era apenas um pensamento passageiro. Mas eis aqui a verdade espiritual. Deus sussurra quando quer intimidade. Ele grita com o mundo, mas sussurra com os filhos. O sussurro de Deus exige proximidade, exige silêncio, exige discernimento. E muitas vezes o sinal de que é hora de agir não virá como um estrondo, virá como uma calma inexplicável no meio do caos. Um desejo de tomar uma atitude que te enche de paz, mesmo sem certezas. Um pensamento que não sai da mente e que te convida a confiar. A ciência já mostrou que nosso cérebro tende a dar mais atenção a estímulos visuais e sonoros, intensos. Mas o Espírito de Deus trabalha justamente no oposto. Ele fala no detalhe, no escondido, na pausa, na brisa, na palavra suave. E é por isso que tantos perdem a hora certa de agir. Estão esperando a trombeta quando o aviso já foi dado no silêncio. Esperam a confirmação gritante, quando Deus já falou no coração. Hoje, talvez você esteja como Elias, em uma caverna emocional, tentando entender o que Deus quer.
Talvez você já tenha experimentado milagres, já tenha visto Deus agir, mas agora se sente sem direção. E eu quero te dizer, preste atenção ao sussurro. O próximo passo não virá com trovões, mas com paz. Porque quando Deus sussurra, é porque já está tudo preparado. Só falta você sair da caverna. No próximo tópico, vamos falar de algo ainda mais comum, mas igualmente revelador. Como as portas fechadas são muitas vezes o maior sinal de que Deus está dizendo, ainda. Não, espere, confie. E porque se você não entender isso, pode acabar forçando portas que Deus mesmo trancou para te proteger. 3. As portas fechadas. Quando o não de Deus é o aviso mais claro. Quantas vezes você já ficou frustrado por algo que não deu certo? Uma oportunidade que parecia perfeita, mas desapareceu. Um relacionamento que tinha tudo para funcionar, mas desmoronou. Um plano meticuloso que, mesmo com todo o seu esforço, simplesmente não saiu do lugar. E você orou, e esperou, e confiou. Mas mesmo assim, a resposta foi não. Agora ouça com atenção. E se eu te dissesse que esse não era o sim que você precisava ouvir? Que a porta fechada não foi rejeição, mas proteção? Que aquilo que parecia o fim era, na verdade, Deus mudando a rota da sua história para te levar ao verdadeiro destino? A Bíblia está repleta de exemplos disso. Um dos mais poderosos é o de José, filho de Jacó, um jovem cheio de sonhos. Sonhos que vinham de Deus. Ele sabia que seria alguém importante, que seria exaltado, que Deus tinha um plano grande para a sua vida. Mas o que aconteceu? José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, injustiçado, preso, esquecido. A cada etapa, uma porta se fechava. A cada passo, parecia que o plano de Deus estava ficando mais distante. Mas o que José não sabia, e o que você talvez ainda não tenha percebido, é que Deus estava fechando as portas erradas para que ele entrasse, na hora certa, pela única porta que ninguém mais poderia abrir, a porta da promessa. Porque veja, se José não tivesse sido vendido, ele não teria chegado ao Egito. Se não tivesse sido preso, não teria interpretado os sonhos dos servos do faraó. Se não tivesse sido esquecido na prisão, não teria sido lembrado exatamente no momento em que o Egito precisava de alguém com o seu dom. Tudo fazia parte de um plano milimétrico. Tudo estava sob controle. Até o que parecia derrota era, na verdade, condução divina. E aqui está o ensinamento. Nem toda resistência vem do inimigo. Às vezes, é o próprio Deus quem fecha a porta. Porque Ele sabe o que você ainda não sabe. Ele vê o que você ainda não enxerga. Ele te ama, tanto que prefere te frustrar hoje do que permitir que você entre em um caminho que vai te destruir amanhã. Pense por um instante. Quantas portas você tentou forçar? Quantas vezes você insistiu em algo que claramente não estava fluindo? E se tudo isso era Deus dizendo, espere, ainda não é hora. Ou pior, esse caminho não é para você. O problema é que nossa geração aprendeu que o não é fracasso, que se algo não acontece é porque estamos sendo rejeitados. Mas a sabedoria espiritual nos ensina o contrário. Quando Deus diz não, é porque está preparando o sim perfeito. E esse sim virá no tempo exato, nem antes, nem depois. No momento em que o seu coração estiver pronto, no momento em que o cenário estiver ajustado, no momento em que você não apenas desejar a bênção, mas estiver preparado para sustentá-la. Muitas pessoas estão frustradas hoje porque não entenderam isso. Estão vivendo feridas abertas por portas que Deus fechou com amor. Estão paralisadas diante de promessas que não se cumpriram ainda, como se isso fosse sinal de abandono. Mas escute, a promessa continua viva. O atraso não é negação. O silêncio não é descaso. É só Deus te blindando do que não serve para você.
A palavra diz, em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que Jesus tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Então pare de tentar reabrir o que Deus trancou. Pare de se machucar com a porta que não girou, porque quando o tempo chegar, você não vai precisar forçar nada. A porta certa vai se escancarar diante de você. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e entender que cada não que você recebeu foi um sim disfarçado de cuidado. Vai agradecer pelas portas que não se abriram, porque agora você vê que elas não te levariam ao propósito, te afastariam dele. No próximo tópico, vamos refletir sobre algo ainda mais profundo: as interrupções de Deus. Aqueles momentos em que os seus planos são interrompidos, frustrados, desfeitos. E como por trás disso Deus pode estar dizendo: estou salvando sua vida. O que você vai ouvir a seguir pode mudar completamente a maneira como você enxerga os bloqueios e os contratempos que tem enfrentado. A interrupção divina. Quando Deus quebra seus planos para salvar sua vida. Feche os olhos por um instante e visualize esta cena. Você está a caminho de um sonho. Tudo parece alinhado. Seus planos estão no papel, suas intenções são boas, o coração está confiante e, de repente, um bloqueio, uma notícia, um obstáculo intransponível. Algo sai do controle. A estrada que parecia clara agora está interditada. E o que você sente? Frustração, raiva, dúvida, confusão. Você pergunta: por que, Deus? Por que agora? Por que justo comigo? Mas e se o que você chama de tragédia for, na verdade, um livramento? E se essa interrupção for a forma de Deus dizer: você está indo na direção errada? É difícil aceitar, mas Deus ama tanto. Você que às vezes Ele precisa destruir o seu plano para salvar a sua vida. A Bíblia nos mostra isso com clareza. Em Números, capítulo 22, encontramos um exemplo poderoso. Balaão, o profeta, que decide seguir um caminho errado, impulsionado por interesses pessoais, ego ferido, desejos distorcidos. Ele monta sua jumenta e parte decidido. Mas o que ele não sabe é que o caminho está fadado ao desastre. O Senhor então envia um anjo com uma espada desembainhada para barrar sua passagem, mas Balaão não vê. Ele está cego por dentro. Cego pela obstinação. E, ironicamente, é a jumenta que percebe o perigo. Ela para, se recusa a andar. Balaão se irrita, a agride, insiste, até que Deus abre os olhos de Balaão. E então ele enxerga o anjo e compreende. A interrupção que tanto o irritava era, na verdade, a mão de Deus impedindo a sua destruição. Agora, pense em quantas vezes você esteve nessa posição. Planejou algo, lutou, orou, insistiu e tudo foi interrompido. Não saiu como você queria. Os papéis não foram assinados. O emprego não se confirmou. O relacionamento desandou. Os recursos faltaram. A oportunidade evaporou. E você pensou: Deus me abandonou. Mas e se Deus estivesse salvando sua alma? E se Ele estivesse te livrando de um erro irreversível? E se aquele relacionamento que não deu certo ia te afastar da presença dEle? E se aquele negócio promissor ia virar uma prisão? E se aquela mudança de cidade ia te desconectar do propósito? Interrupções divinas não são aleatórias, são avisos silenciosos de que há um caminho melhor, um caminho que você ainda não enxerga. Porque assim como Balaão, muitas vezes nossos olhos estão turvos, estamos convencidos de que sabemos o que é melhor, mas só Deus conhece o fim desde o início, só Ele sabe onde cada estrada leva, e por isso Ele se reserva o direito de intervir, mesmo quando você não entende. E isso não acontece porque Ele quer te punir. Acontece porque Ele quer te proteger. Ele vê o abismo que você não enxerga. Ele percebe a armadilha que você não detecta. Ele escuta orações que você não ouve, de pessoas que você talvez esteja prestes a ferir.
ou talvez de pessoas que vão te ferir e você não sabe. E o mais impressionante é que às vezes a intervenção divina vem disfarçada de fracasso, mas espiritualmente é vitória. Vem como perda, mas no céu é ganho. Vem como bloqueio, mas no plano eterno é redenção. É por isso que muitos vivem frustrados com a vida, porque não aprenderam a interpretar as interrupções como avisos. Estão presos na dor do que não aconteceu, sem perceber que foram resgatados de um sofrimento ainda maior. Por isso, hoje, pare de lutar contra o que Deus já bloqueou. Pare de tentar abrir caminhos que Ele fechou por misericórdia. A interrupção pode ser a última chance de redirecionamento antes de algo irremediável. Pergunte-se agora, qual plano meu foi quebrado de forma inesperada? Qual direção estava tomando e sem aviso foi interrompida? E se esse desastre for o desvio que Deus usou para preservar meu futuro? Você não precisa entender tudo agora, mas precisa confiar. Deus está no controle e Ele não falha. O que Ele quer de você neste momento é apenas uma coisa: discernimento espiritual para interpretar os bloqueios como bênçãos disfarçadas. No próximo tópico, vamos mergulhar em outra forma poderosa com a qual Deus te avisa: as pessoas. Sim, os mensageiros de Deus podem estar ao seu lado e você não percebe. Prepare-se para reconhecer os sinais escondidos nas vozes que te cercam. 5. As pessoas código. Quando Deus fala através de vozes humanas, você já parou para pensar que talvez a resposta que você tanto buscou em oração tenha vindo pela boca de alguém comum? Talvez você nem tenha percebido, talvez até tenha ignorado, mas a verdade é que Deus fala, e muitas vezes Ele fala através de pessoas ao seu redor, de amigos, de familiares, de alguém na igreja, até de um estranho. Porque Deus, sendo soberano, usa quem Ele quer para entregar uma palavra, um aviso, um alerta. Na Bíblia, há uma cena poderosa que revela esse princípio. O rei Davi, o homem, segundo o coração de Deus, comete um erro gravíssimo. Ele peca com Batseba, tenta encobrir a falha, comete injustiças e seu coração começa a se endurecer. Ele se torna cego pelo poder, pela vaidade, pela sensação de impunidade. Mas Deus, em sua misericórdia, não o abandona ao erro. Ele envia alguém. Esse alguém é o profeta Natã. Mas Natã não chega com acusações diretas. Ele chega com sabedoria, com uma história que reflete o pecado de Davi. E no momento certo, Natã revela: esse homem és tu. Nesse instante, Davi desperta. Ele vê, ele entende. Deus estava usando a voz de um homem para restaurar sua vida. Agora, pense: quem foi o Natã na sua história? Quem te falou uma verdade que doeu, mas que talvez tenha sido um socorro divino? Quem te alertou, te aconselhou, te confrontou com amor? Você ouviu ou desprezou? A palavra de Deus nos ensina em Provérbios capítulo 27, versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Isso significa que, muitas vezes, Deus vai usar a voz de alguém próximo para te tirar da rota errada. Vai falar com você por meio de uma frase simples, um conselho inesperado, uma observação feita sem querer, mas que carrega o peso da verdade espiritual. Só que aqui está o grande problema. Muitos não reconhecem o recado porque esperam que Deus fale apenas pelos grandes, pelos líderes, pelos pastores, pelos profetas, e ignoram a irmã simples do grupo de oração, o pai que insiste com uma palavra repetida, o amigo que diz algo no meio de uma conversa, o filho que pergunta: por que você não confia mais em Deus como antes? Essas pessoas são muitas vezes canais vivos da voz divina. Elas não sabem que estão sendo usadas. Não têm consciência da revelação, mas o Espírito Santo sopra através delas. Porque o céu usa o ordinário para manifestar o extraordinário. E o mais surpreendente, às vezes, Deus usa até quem não crê
Isso mesmo. Até um colega descrente pode, sem saber, ser portador de uma pergunta que vai te despertar. Por que você vive assim? Por que você se contenta com tão pouco? Por que você não tenta de novo? Mas aqui está o ponto crucial. Se você não estiver com o espírito sensível, vai ignorar. Vai julgar a pessoa. Vai achar que é só coincidência. Vai dizer, ela não sabe da minha vida. Vai rejeitar. E ao rejeitar, vai fechar os ouvidos para o recado que o céu enviou. Por isso, reflita agora. Quem foi a última pessoa que falou algo que te tocou profundamente, mesmo que de forma sutil? Pode ter sido num grupo de WhatsApp, pode ter sido num áudio, pode ter sido numa conversa de corredor. Volte àquela cena, relembre as palavras, ore sobre isso, porque talvez Deus tenha falado e você ainda não ouviu. E mais, assim como Deus usa pessoas para falar com você, Ele também quer usar você para falar com outros. Às vezes, um simples "estou orando por você" pode ser o sinal que alguém está implorando para receber. Um "vai, Deus é contigo" pode ser a confirmação que alguém esperava há meses. Então, não silencie quando o Espírito tocar seu coração para falar. Você pode ser a resposta de oração de alguém. No próximo bloco, vamos adentrar um território ainda mais misterioso: os sonhos e as visões. Como Deus se manifesta no sobrenatural da noite para dar recados importantes. E como discernir se um sonho é apenas fruto da mente ou um alerta direto do céu. Sonhos e visões, o aviso sobrenatural de Deus, que muitos ignoram. Você já acordou de um sonho com o coração acelerado, como se tivesse vivido algo real demais para ser apenas imaginação? Já teve uma imagem que não sai da sua mente após um momento de oração, como se fosse uma mensagem cifrada do céu? Se sim, escute com atenção. Deus ainda fala através de sonhos e visões. E mais do que isso, Ele os usa para avisar, corrigir e direcionar seus filhos quando mais precisam. Esse tipo de manifestação espiritual pode parecer distante para alguns, mas está presente em toda a Escritura. Desde o Antigo até o Novo Testamento, vemos homens e mulheres sendo alertados por Deus enquanto dormiam ou durante experiências espirituais vívidas. E o que isso nos ensina? Que os sonhos não são apenas imagens soltas do subconsciente. Eles podem ser um canal sagrado de comunicação entre Deus e sua alma. Lembre-se de José, o filho de Jacó. Deus lhe deu sonhos ainda jovem, sonhos que apontavam para o seu destino, mesmo que ele não os compreendesse totalmente no início. Aqueles sonhos pareciam loucura até para a sua família, mas eram verdadeiros e se cumpriram. Mesmo após traições, prisão e abandono, o que Deus mostrou nos sonhos se realizou no tempo certo. Outro exemplo extraordinário está em Mateus, capítulo 2, versículo 13. José, o pai terreno de Jesus, recebe um sonho em que um anjo lhe diz: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes procurará o menino para o matar." Imagine se José tivesse ignorado esse sonho. Imagine se ele tivesse pensado: foi só um pensamento sem sentido. A história da salvação teria tomado outro rumo. Mas José discerniu: isto é de Deus, e ele agiu e salvou Jesus. Agora reflita: quantos sonhos você já teve e descartou? Quantas imagens surgiram na sua mente com força espiritual e você ignorou, pensando ser apenas fruto da emoção? É verdade que nem todo sonho é profético. A Bíblia mesma nos ensina a discernir os espíritos, a provar todas as coisas. Mas muitos cristãos têm perdido mensagens valiosas, porque se acostumaram a desprezar o que não compreendem. Deus fala enquanto você dorme, porque quando você está em repouso, seus ouvidos espirituais podem estar mais atentos do que durante o dia. É no silêncio da noite que o Espírito encontra espaço para sussurrar
o que você não conseguiria ouvir na agitação da vida. E muitas vezes o aviso está ali, num símbolo, num nome, num cenário recorrente, num sentimento que te persegue ao acordar. Mas como discernir se um sonho vem de Deus? Aqui vão 3 marcas espirituais que você precisa observar. Clareza, emocional e espiritual. O sonho não se apaga com o tempo, ele permanece vívido, mexe com seu coração, instiga sua alma. Provocação interior. Ele te move à oração, à vigilância, ao arrependimento ou à decisão. Te faz sentir que precisa agir, alinhamento com a palavra. Mesmo que misterioso, ele não contradiz os princípios bíblicos. Ele te aproxima de Deus e não do medo ou da vaidade. Agora eu te pergunto, e se o sonho que você teve dias atrás for, na verdade, o aviso que você tanto pediu em oração? E se aquela visão, na hora do louvor, for o Espírito tentando te preparar para algo importante, você está atento? É interessante notar que até a ciência já reconhece que os sonhos são mais do que imagens aleatórias. Estudos neurológicos mostram que há partes do cérebro que se ativam fortemente em experiências oníricas relacionadas à espiritualidade. É como se o cérebro se abrisse para o invisível durante o sono. E se o Espírito Santo estiver se movendo nesse espaço com mensagens que você ainda não aprendeu a decifrar, é tempo de despertar espiritualmente. Não apenas durante o dia, mas também durante a noite. Ore antes de dormir. Peça que o Senhor revele o que você precisa saber. Tenha um caderno ao lado da cama. Anote, medite, peça confirmação. E, acima de tudo, esteja pronto para obedecer se Ele disser: agora é a hora. No próximo bloco, vamos mergulhar em um terreno que muitos evitam, mas que guarda revelações preciosas: a dor. Sim, vamos entender como Deus pode usar o sofrimento como um alerta espiritual. Um aviso de que chegou a hora de mudar, de agir, de romper com o que paralisa. 7. A dor. Como aviso. Quando Deus usa o sofrimento para despertar sua fé, feche os olhos por um instante e lembre-se da dor mais intensa que você já sentiu. Pode ter sido a perda de alguém querido, um relacionamento rompido, um sonho frustrado, uma traição, uma doença, um momento em que você sentiu que o chão desapareceu sob os seus pés. Agora eu te pergunto, e se essa dor não foi apenas consequência do acaso, mas sim uma tentativa divina de te despertar? Sim, há dores que não vêm para destruir, mas para acordar. Dores que não são castigo, mas chamados urgentes de Deus para nos tirar da letargia espiritual. O sofrimento muitas vezes é a linguagem mais alta do céu para quem não escutou os sussurros, ignorou os sinais suaves, resistiu aos conselhos e desprezou os sonhos. Deus grita na dor, não porque quer ver você sofrer, mas porque quer ver você acordar. A Bíblia está repleta de momentos assim. Veja Jonas, por exemplo. Deus o chama para ir a Nínive, mas ele desobedece, corre para o lado oposto. E o que acontece? Uma tempestade, um naufrágio, um peixe, o fundo do mar, a dor, a solidão. E só ali, no ventre do peixe, Jonas clama. Só ali ele ouve com clareza. Só ali ele se rende. É duro admitir, mas há dores que nos curam. Há feridas que nos fazem voltar à oração. Há perdas que nos reconectam com o céu. E não é porque Deus seja cruel, é porque Ele conhece o coração humano. Ele sabe o quanto somos teimosos. Ele vê o quanto nos distraímos com o conforto, com os prazeres, com os nossos próprios planos. E quando tudo isso falha, quando tudo desmorona, Ele ainda está lá dizendo: agora você está pronto para me ouvir. Talvez você esteja passando por uma dor assim agora. Talvez esteja vivendo noites em claro, sentindo-se rejeitado, abandonado, incompreendido. Talvez esteja questionando o propósito da sua vida. Mas ouça, essa dor pode ser o aviso mais claro de Deus dizendo: chegou a hora de mudar.
Mudar atitudes, mudar de ambiente, mudar de ciclo, mudar de direção. A dor é o sinal de que algo precisa ser curado. E onde há cura, há também um novo começo. Jesus mesmo nos mostra isso. Antes da ressurreição, houve cruz, houve agonia, houve sangue, mas a dor não foi o fim, foi o caminho para a glória. O sofrimento não foi sinal de abandono, foi o meio pelo qual Deus cumpriu sua maior promessa. E assim também é conosco. A dor que hoje te destrói pode ser a mesma que amanhã te transformará. A ciência emocional também confirma isso. A neurociência nos mostra que o sofrimento, embora indesejado, ativa áreas do cérebro ligadas à reconstrução, à criatividade e à busca por sentido. É como se o próprio corpo fosse programado para buscar um novo propósito quando o velho é destruído. E espiritualmente, isso é ainda mais profundo. A dor é o deserto onde Deus mais se revela. É no vale que a voz do Senhor ecoa com mais força. É na fraqueza que Ele mostra sua força. É no quebrantamento que Ele derrama sua unção. Então hoje, ao invés de perguntar, por que eu estou sofrendo? Mude a pergunta. Pergunte, o que o Senhor quer me mostrar com essa dor? Porque talvez o sofrimento que você está tentando fugir seja, na verdade, a ponte para a resposta que você tanto tem pedido. Não ignore a dor, não se anestesie, não corra para distrações vazias. Enfrente, ore, escute, porque o Espírito está falando e Ele está dizendo, filho, essa dor é um aviso, volte-se para mim, mude, haja, agora é a hora. No próximo tópico, vamos desvendar outro tipo de sinal que muitos recebem e não compreendem: as bênçãos desperdiçadas. Aqueles momentos em que Deus coloca algo grandioso diante de nós, uma porta aberta, uma oportunidade, uma resposta, e que por medo, por indecisão ou por falta de discernimento, deixamos escapar. As bênçãos desperdiçadas. Quando Deus abre a porta e você não passa, você já parou para pensar quantas bênçãos podem ter passado diante dos seus olhos, sem que você percebesse? Ou pior, bênçãos que você viu, sentiu, reconheceu, mas não teve coragem de abraçar? Deus, em sua infinita graça, abre portas, mas é você quem precisa atravessá-las. E muitas pessoas vivem frustrações espirituais, não porque Deus não respondeu suas orações, mas porque não agiram quando a resposta veio. Na Bíblia, há um exemplo silencioso, mas profundamente marcante. O jovem rico que se aproxima de Jesus. Ele reconhece quem Jesus é. Ele faz a pergunta certa: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, com amor, olha para ele e diz: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O jovem escuta, ele entende, ele sente o chamado, mas vai embora triste, porque era muito a renunciar, porque custava demais, porque não estava pronto, e com isso perdeu a chance de andar ao lado do próprio Cristo. Ele viu a porta aberta, ele ouviu o chamado, mas não passou. Agora reflita, quantas vezes Deus já colocou algo diante de você? Um recomeço, uma oportunidade, um novo relacionamento, uma palavra, uma confirmação, e você hesitou? Você pensou demais, esperou demais, quis garantias demais, e enquanto você ponderava, a janela se fechou. Porque o tempo de Deus não é eterno para as oportunidades. Ele é eterno em si mesmo, mas as portas que Ele abre são parte de um mover. Elas se abrem quando tudo está alinhado, quando o céu, a terra, os ciclos e os corações estão prontos. E se você não atravessa, a bênção passa. Lembra de Israel no deserto? Deus prometeu a terra prometida, mas quando chegaram perto,
Os espias viram gigantes, e o povo temeu. Recuaram, murmuraram, duvidaram, e o que aconteceu? Aquela geração não entrou. Morreram no deserto. A bênção estava à vista, mas foi desperdiçada, e isso acontece até hoje. Deus responde com portas abertas, mas muitos ficam paralisados pela ansiedade, pelo medo, pelo trauma, pela dúvida. Eles dizem: será mesmo que é o tempo? E se não der certo? E se eu me arrepender? E assim, o que era para ser vitória vira memória. Há também os que confundem bênção com estabilidade. Pensam que se for de Deus, tudo será fácil, confortável, previsível. Mas esquecem que, muitas vezes, a bênção é disfarçada de desafio. Vem com riscos, vem com renúncias, vem com um chamado à fé, como foi com Pedro, que precisou sair do barco para andar sobre as águas. E você? Será que não está esperando um sinal mais claro, quando Deus já te deu o necessário para agir? Será que você não está postergando o avanço por medo de errar, enquanto a bênção está prestes a ser retirada? Lembre-se, há um tempo certo para todas as coisas, e a obediência atrasada pode virar desobediência. É tempo de abrir os olhos espirituais, de se perguntar: qual porta Deus abriu que eu não tive coragem de atravessar? E se houver arrependimento, clame por uma nova chance. Porque o nosso Deus é misericordioso. Ele é capaz de abrir novas janelas, de reconstruir oportunidades, de restaurar caminhos. Mas você precisa estar disposto a agir quando o aviso vier. O Espírito Santo muitas vezes sussurra: agora é a hora. E quem tem ouvidos para ouvir, se levanta, anda, rompe, obedece. No próximo tópico vamos compreender algo essencial: o tempo espiritual. Como discernir o Kairos, o tempo oportuno de Deus, e não confundir com o Cronos, o tempo humano. E por que entender essa diferença pode ser a chave para você nunca mais perder o mover de Deus em sua vida. 9. O tempo espiritual. Quando o céu diz agora, e você precisa discernir, há dois tipos de tempo descritos nas Escrituras. O primeiro é o tempo humano, o Cronos, aquele que você mede no relógio, no calendário, nas estações. O segundo é o tempo de Deus, o Kairos, o momento oportuno, o instante exato em que o céu se inclina sobre a terra e diz: agora. E aqui está o problema. Muitos vivem apenas no Cronos, guiados pela pressa ou pela procrastinação, mas não discernem o Kairos, o tempo espiritual de agir. E por não discernirem, tomam atitudes antes da hora, ou pior, deixam de agir quando o céu já liberou a palavra. Jesus chorou sobre Jerusalém por causa disso. Em Lucas capítulo 19, versículo 44, ele lamenta: porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Imagine isso. O próprio Deus estava ali diante do povo, com salvação, cura, vida eterna. Mas eles estavam tão distraídos, tão apegados ao Cronos, tão religiosos e ocupados, que não perceberam que aquele era o Kairos, o momento mais importante de suas vidas. Passou despercebido. E agora pense: quantos momentos de visitação você já viveu e não reconheceu? Quantas vezes Deus passou pela sua história e você não se deu conta? Uma oração atendida, uma chance de reconciliação, um convite que parecia simples, uma palavra que queimava no peito, e você ignorou. A palavra diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O céu trabalha com precisão. Há tempo para semear, tempo para colher, tempo para esperar e tempo para agir. Mas para discernir esse tempo, você precisa estar espiritualmente desperto. Veja o exemplo das virgens em Mateus, capítulo 25. 10 mulheres esperando o noivo. Todas tinham lamparinas, todas tinham expectativa,
mas só 5 tinham óleo suficiente. As outras deixaram para depois. Quando o noivo chegou, no Kairós, elas não estavam prontas. Saíram correndo para buscar, e quando voltaram, a porta já estava fechada. A oportunidade tinha passado para sempre. Essa parábola é um alerta direto para nós. Não basta estar esperando. É preciso estar preparado, atento, desperto, porque o mover de Deus não se ajusta ao seu relógio. Ele segue o tempo dele, e quando chega é preciso agir. Talvez o seu kairós seja hoje, agora, neste exato instante, e você nem percebe, porque está esperando que tudo se encaixe no seu cronos. Mas Deus está dizendo: levanta, vai, toma posse, a porta está aberta, o tempo chegou. Pessoas espirituais não vivem apenas no tempo humano. Elas aprendem a sentir o tempo do céu. Elas percebem quando Deus está movendo algo, mesmo que tudo à volta pareça igual. Elas ouvem uma pregação comum e sentem que ali está o aviso. Leem um versículo conhecido, mas algo salta e queima. Estão em oração e sentem o Espírito sussurrando: é agora. E o que elas fazem? Agem. Não esperam tudo fazer sentido. Não precisam de confirmações infinitas. Elas sabem que obedecer no kairós é a chave para viver o impossível. Porque quando você age no tempo certo, o céu respalda seus passos. O favor de Deus te acompanha. Os recursos aparecem. As portas se escancaram. Mas quando você perde o kairós, tudo parece mais difícil. O que antes era leve vira peso. O que era fluido trava. E no fundo, você sente que perdeu algo que talvez não volte. Por isso, hoje, ore e peça: Senhor, ensina-me a discernir o teu tempo. Não viva correndo adiante do que Deus ainda não liberou. Mas também não fique paralisado quando o céu já estiver dizendo: agora é a hora. No próximo tópico, vamos falar de um aviso silencioso e poderoso: a paz que excede o entendimento. Aquela sensação de tranquilidade inexplicável que se instala quando você está no centro da vontade de Deus, mesmo em meio ao caos. 10. A paz inexplicável. Quando a confirmação de Deus não vem por palavras, mas pelo sossego da alma Ra. Momentos em que tudo ao redor parece incerto. As pessoas duvidam, os recursos são escassos, os riscos são altos, mas, misteriosamente, dentro de você, reina uma paz que não tem explicação lógica, um sossego que não combina com as circunstâncias, uma serenidade que desafia o caos. Essa paz, meu irmão, minha irmã, é um dos sinais mais claros de que Deus está dizendo: sim, vai, eu estou contigo. E você precisa aprender a reconhecê-la como um dos avisos mais preciosos do Espírito. Santo Filipenses 4:7 nos revela esse mistério: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não depende de lógica. Ela não se baseia em estatísticas nem em garantias humanas. Ela não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no centro das decisões. Muitos esperam uma voz audível, um sinal visível, uma profecia certeira. Mas Deus, em sua pedagogia espiritual, muitas vezes responde com silêncio e paz. E é essa paz que deve te mover. Porque quando você está fora da vontade de Deus, o coração fica inquieto, há confusão, medo, dúvida. Mas quando você se alinha com o céu, mesmo sem entender tudo, há descanso. Veja o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo lhe anuncia que ela carregará o Salvador, ela se assusta, se espanta, faz perguntas. Mas depois que recebe a explicação, ela não foge, não hesita, não negocia. Ela responde: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E a paz toma conta dela. Mesmo com o risco de rejeição, de vergonha pública, de morte até.
ela sente paz. Porque Deus estava naquele chamado. Você já experimentou isso? Já teve que tomar uma decisão difícil, mas mesmo assim sentiu uma tranquilidade profunda? Já foi desafiado a sair do barco e, em vez de medo, sentiu confiança? Essa é a assinatura do Espírito Santo. Uma paz que não depende do cenário, mas da presença de Deus te confirmando por dentro. Mas atenção, essa paz precisa ser discernida com maturidade. Não confunda acomodação com paz. A verdadeira paz do Espírito não é passividade, é clareza interior. Não é ausência de desconforto externo, mas uma certeza mansa de que você está no caminho certo, mesmo se ele for estreito. E aqui está um segredo que poucos compreendem. A paz de Deus precede o agir. Ela é o semáforo verde da alma. Quando você sente essa paz, mesmo que as nuvens estejam escuras, é porque o céu já liberou o movimento. Mas como desenvolver essa sensibilidade? Como saber se a paz é de Deus e não apenas uma ilusão emocional? A resposta está na intimidade. Quanto mais você ora, lê a palavra, cultiva a comunhão com o Espírito, mais o seu coração se alinha com o dele. E então, o que antes era confuso se torna claro. O que antes era instável se torna firme. A paz deixa de ser um sentimento e se torna uma convicção. Hoje, talvez você esteja esperando um sinal. Talvez esteja pedindo confirmação, pedindo que Deus fale. Mas e se Ele já falou? E se a paz que você está sentindo, mesmo diante de tudo, for o aviso? E se o silêncio não for ausência, mas consentimento? Pare agora e faça uma oração sincera. Senhor, se essa paz vem de Ti, confirma em mim. Se é hora de agir, que meu coração descanse no Teu sim. Porque a paz de Deus não engana. Ela não se apaga com o tempo. Ela se fortalece. Ela resiste ao medo. Ela não depende das circunstâncias. Ela te guarda. Ela te guia. Ela te move. No próximo e último bloco, vamos concluir esta jornada com um chamado à ação, à reflexão e à decisão. Vamos reunir todos os sinais que Deus nos envia para dizer: agora é a hora. E você entenderá porque ter chegado até aqui pode ser o começo da maior mudança da sua vida. Conclusão: o sinal já foi dado. Agora é a hora de agir-se. Você chegou até aqui não foi por acaso. Isso já é por si só um sinal. Um chamado silencioso, mas profundo. Porque muitos clicam, muitos assistem por alguns minutos, mas poucos permanecem até o fim. Poucos têm sede suficiente para atravessar toda a jornada. Poucos têm ouvidos espirituais treinados para escutar a voz de Deus disfarçada entre as palavras humanas. Mas você ficou. Você ouviu cada ensinamento, cada exemplo, cada alerta. Você passou por Abraão e entendeu que Deus nem sempre revela o caminho. Ele revela o chamado. Você entrou na caverna com Elias e aprendeu que o sussurro de Deus exige silêncio interior. Você viu portas se fechando com José e compreendeu que o não de Deus é muitas vezes o sim que te salva. Você caminhou ao lado de Balaão e reconheceu que as interrupções divinas não são castigos, mas proteções. Você escutou Natã confrontando Davi e descobriu que muitas vezes Deus fala através da boca de quem menos esperamos. Você mergulhou nos sonhos de José e no sono revelador de Maria e viu que o Espírito continua usando o sobrenatural para avisar quem está atento. Você encarou a dor como um instrumento de despertar espiritual. Compreendeu que o sofrimento pode ser o último recurso do céu para abrir os olhos de um coração endurecido. Você refletiu sobre as bênçãos que escapam por hesitação, sobre o tempo espiritual que não espera nossa lógica e sobre a paz silenciosa que se instala quando Deus já autorizou o próximo passo. Agora eu te pergunto com sinceridade: você ainda precisa de mais um sinal? Ou será que o Espírito Santo já falou? Será que hoje não foi apenas mais um vídeo,
mas a confirmação exata daquilo que você vinha orando, pedindo, esperando. Porque veja, revelação sem decisão é ilusão. Não basta ser tocado, é preciso responder. Não basta se emocionar, é preciso obedecer. E o maior erro espiritual que você pode cometer agora é sair deste vídeo da mesma forma que entrou. A palavra foi semeada, a revelação foi dada, o Espírito falou, agora é com você. Você pode decidir continuar adiando, esperando, protelando, ou pode reconhecer que a hora chegou. O tempo é agora. A porta está aberta. O chamado está soando. Por isso, se você sentiu que essa mensagem falou diretamente ao seu coração, escreva agora nos comentários a seguinte frase: Deus já me avisou. Agora é a minha hora. Essa frase será o seu compromisso espiritual, sua aliança pública, um ato de fé que marcará o início de uma nova estação na sua vida. E não guarde isso só para você. Quantas pessoas você conhece que estão paralisadas, esperando sinais que já vieram, mas que elas não enxergaram? Compartilhe este vídeo. Seja o Natã na vida de alguém. Seja a jumenta que impediu Balaão. Seja a voz de alerta que diz: não é amanhã, é agora. E se você ainda não está inscrito neste canal, pare e reflita. O que mais falta para você entender que este espaço é um instrumento de Deus para te sustentar espiritualmente? Muitas pessoas não têm igreja próxima. Outras perderam suas referências. Algumas estão lutando em silêncio e aqui encontram alimento, palavra, direção. Se você sente isso, se inscreva. Não adie mais. Deus está te chamando para fazer parte de uma comunidade viva, que cresce, que compartilha, que ora, que semeia esperança no coração dos que sofrem. E se você já é inscrito, eu quero te honrar. Você é parte de algo maior do que imagina. E agora eu te peço, não pause o vídeo ainda. Fique mais alguns minutos, deixe a música de fundo preencher o ambiente. Feche os olhos, respire fundo. Silencie a mente, deixe que o Espírito ministre ao seu coração. E antes de sair, entregue algumas palavras de louvor ao Senhor. Agradeça por este momento, por esta revelação, por esta chance de recomeçar. O tempo chegou, o sinal foi dado e Deus já te avisou. Agora é a sua hora.